Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre a construção de parsers, né? A parte mais concreta da coisa, né? Como se realiza, né, os conceitos que a gente viu até aqui. Lógico que a gente vai falar isso de uma maneira superficial, mais adiante a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Bem, pessoal, um conceito importante sobre, né, a construção do parser, né, se reflete na ordem, né, com que os nós de uma determinada parse tree são criados, né? A gente diz que um parser é top-down quando ele constrói os nós da árvore de cima para baixo, né, a partir do nó inicial, né, e em seguida os nós internos até os nós folha, certo? Então, essa maneira, né, de se definir parsers normalmente é mais intuitiva, é mais fácil de manter parsers que têm essa característica, certo? O parsers bottom-up, né, funciona de uma maneira diferente. Então, primeiramente, ele constrói os nós da folha, né, até construir, vai compondo esses nós que vão sendo construídos, né, aglutinando esses nós, né, e criando sub-árvores, até que uma única árvore seja construída, né, com o nó raiz, né, enfim, com apenas um nó, né, um nó para o nó raiz. Tá? Enfim, backtracking é o processo de tentativa e erros que alguns parsers usam quando percebe que tomou a decisão errada, né, sobre que produção aplicar para poder derivar uma determinada string. A gente diz que um parser que não realiza backtracking algum, né, tipicamente é vantajoso, né, um parser mais eficiente, que não precisa fazer busca, que ele sempre tem a certeza que está no caminho certo no processo de derivação. A gente chama tal parser de um parser preditivo, tá certo? Um parser que não realiza, não precisa fazer tentativa e erro e, por consequência, backtracking. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né, lembrando da gramática que a gente já definiu, uma gramática, né, que tem soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Então, um parser precisaria fazer backtracking, né, no momento que ele escolheu, né, aplicar a produção, né, exp para term, né, essa produção exp para term, para tentar, né, derivar, né, a string 9 mais 5 vezes 2, encontrar uma derivação para a string 9 mais 5 vezes 2. O que acontece é que quando entra em exp para term, né, o processo de parsing, né, está invariavelmente, né, comprometido em derivar um string que faz parte da linguagem de term, né? E não é possível você construir mais aquela string 9 mais 5 vezes 2. Se você pensar, para chegar em ter um mais a partir de term, você precisa necessariamente ter um parênteses, certo? Então a string precisaria ter um parênteses para você conseguir colocar um mais ou um menos nela. Como a string inicial não possui um parênteses, não seria possível mais derivar aquela string. Então o parser precisaria fazer backtracking naquele cenário. Tá? Então vamos falar agora de um exemplo de um parser, né, que vocês poderiam construir na mão, certo? É chamado de parser preditivo recursivo descendente. Então, apesar do nome ser um pouco, digamos assim, extenso, longo, né, todas as partes do nome fazem sentido. Então, o parser preditivo porque ele não faz backtracking. Então, né, é fácil de se escrever porque você não precisa, né, ter nenhum tipo de suporte ferramental para realizar backtracking, né? Lembrando, backtracking você precisaria armazenar estado, né, para lembrar as produções que você já aplicou e retornar até um determinado ponto, né? É recursivo porque você usa funções recursivas para descrever. E é descendente porque é um parser top-down. Ele começa a construir a árvore sintática a partir do nó raiz. Tá? Então vamos lá, as características são essas que eu acabei de falar. Então é simples de se implementar porque não precisa fazer backtracking particularmente, tá? E
uma outra coisa que para se lembrar é que não funciona para qualquer gramática. A gente vai ver mais na frente, mas não é para qualquer gramática que esse tipo de parser vai funcionar. Mas é um parser que você consegue escrever rapidamente, tá? Enfim, então a abordagem, a receita de bolo é o seguinte: é você descrever um procedimento para cada símbolo não terminal da sua gramática, certo? A recursão vai refletir a recursão da gramática, então vai se espelhar na recursão da gramática, né? E os símbolos épsilon você precisa tratar, tentar remover. Evidentemente que você não vai conseguir implementar nada que, né, seja capaz de representar aquele epsilon. Então você precisa tratar o símbolo epsilon na gramática antes de fazer essa. Então aqui está um exemplo, né? Vamos usar esse exemplo aí. A gente elaborou um pouquinho mais aquela gramática, né, com expressões aritméticas, né? Agora a gente também tem comandos nessa gramática. Veja que também tem um epsilon aí, refletindo, né, a possibilidade de ter uma expressão opcional, certo? Você pode ou não ter uma expressão, né, no comando de for, tá? Então, a função auxiliar, para a gente definir esse parser recursivo da descendente, a gente precisa de uma função auxiliar chamada match, né? E a semântica está descrita aqui nesse slide, tá certo? Então, essa função match, ele recebe como parâmetro, né, um terminal, certo? Né? E ela verifica se esse terminal ela está na posição, né, do look ahead. Então, o que é isso, né? Então veja que a gente tem um parser, né? O parser recebe uma sequência de tokens. Essa fita que vocês estão vendo aí, né, ela representa os tokens que já foram processados, né? Então o Lexer vai enviando tokens para o parser consumir. O parser vai consumindo esses tokens, né, até que não haja mais tokens para ser consumidos e a gente declara sucesso, certo? Então, o que tem em verde aí são os tokens que já foram enviados, já foram processados. Então, o look ahead é o ponteiro que avançou porque ele saiu, né, ele conseguiu processar com sucesso aquele token, né, e está naquela posição branca ali, aquele retângulo branco representa o token que está sendo analisado pelo parser nesse instante, certo? E os retângulos amarelos representam os tokens que ainda não foram processados e podem estar sendo alimentados ali, a fita pode estar sendo alimentada, esse buffer pode estar sendo alimentado pelo Lexer, tá? Então a função match, o que é que ela vai fazer? Ela recebe como um parâmetro um determinado terminal, algo como o parser solicitando para essa função de match: olha, veja se é esse token, se é o token, digamos, ID, tá? Que foi passado como parâmetro. Veja se é um ID que está aí na posição de look ahead, né? Se realmente tiver, né, então a função match, a execução da função match verifica se o que está no look ahead, if look ahead, se o look ahead está apontando de fato é aquele token que foi, né, passado como parâmetro, tá certo? O tipo daquele token foi passado como parâmetro, digamos, ID. Se de fato é aquele tipo de token que está sendo apontado, está na posição de look ahead, é assim que a gente diz, né? Então, tudo bem. O que a gente faz é mover o ponteiro de look ahead. Então, o ponteiro de look ahead agora, né, avançaria uma posição, né, e estamos felizes, tá? Segue o jogo, então segue o processo de parsing. Caso contrário, né, a execução da função match levanta um erro que a gente chama de erro de sintaxe. Então você estava esperando um ID na posição do look ahead e não encontrou, tá? Enfim, então lembrem-se disso, dessa definição para match, quando a gente for falar desse passo, tá? Então aqui está um exemplo da função recursiva. Lembrem-se do que eu falei: para cada, né, não terminal da sua gramática, a gente vai definir uma função recursiva.
essa é a função recursiva para o não terminal statement, tá? Para cada produção associada a esse não terminal, cada produção, aqui a gente tem duas, tá? O resto a gente ignora, essas reticências. Você vai ter um caso, um tratamento particular para aquela produção dentro da sua função, certo? Aquela produção vai estar espelhada em código. Então veja o que está acontecendo aí. Primeiro a gente vai ter um switch para a gente decidir qual é a produção que a gente vai aplicar. Então a gente verifica como é que a gente faz essa decisão. A gente olha para o ponteiro lookahead. Caso o ponteiro lookahead esteja apontando para o if, a gente faz algo. Então aqui a gente não avançou, não consumiu nenhum token, certo? O estado continua o mesmo, a gente só está verificando qual a produção que a gente vai aplicar, certo? Então o switch vai ser um if ou vai ser um for, tá certo? Digamos que o que está no ponteiro de lookahead seja um for, então vai ser o caso de for que vai ser executado. Se não for nem if nem for, vai ser um erro sintático, é o caso de for lá embaixo, certo? Então agora, questão de simplicidade, já que é uma produção menor, vamos analisar em mais profundidade o que é que acontece com o if. Então se for um if, então switch lookahead, olha, é um if que está no ponteiro lookahead? Resposta é sim. Então a gente entra, para checar, para tratar esse caso. Certo? Então, primeiramente, a gente vai analisar, vai executar o match. Então, lembra do match, Então, a gente já sabe que é o if, então, isso aqui com certeza vai ser executado, porque a gente já tem a garantia de ser um if, que está na posição do lookahead, tá? Então, vai ter um match do if, então, o ponteiro lookahead vai avançar, tá certo? Depois vai ter um match do op, certo? O abre parênteses, o TO é para token, open parênteses, Então, se realmente for um abre parênteses, vai avançar. Então a gente está esperando, olhando para a produção, a gente está esperando que definitivamente ali tem que ter um parênteses. Então, vai ter a função match vai verificar aquilo ali e se realmente for, vai avançar a posição do lookahead. Caso não, vai levantar um erro de sintaxe aí, certo? Depois, olha, vai ter uma expressão. Então lembrem-se que a gente está assumindo que para cada símbolo não terminal vai ter sua função. Então a gente delega o parsing a partir daqui de exp para aquela função. No momento do retorno daquela expressão, a gente, se tudo estiver bem informado, se a construção tiver sido bem feita do código, vai estar na posição onde vai ter um fecha parênteses. Então a gente vai ter um match token close, tá certo? Para o fecha parênteses, close aqui do parênteses. Depois vai fazer a chamada recursiva para statement, tá certo? A chamada recursiva para essa função statement e depois vai dar um break, vai concluir aquele comando. Então basicamente é essa a ideia, entendeu, pessoal? Então vocês estão vendo aí que tem chamadas de função, certo? Chamada de função recursiva que está acontecendo aí, tá certo? Então, a partir de agora eu quero que vocês façam um exercício, certo? Então eu quero que vocês modifiquem a função statement para chamar exp diretamente, ao invés de chamar essa função opt_exp, tá certo? Então lembrando que esse opt_exp a gente meio que assumiu que aquilo ali seria resolvido, mas aqui a gente percebe que opt_exp tem esse símbolo epsilon. Então eu quero que vocês modifiquem essa função statement, tá certo? Para chamar exp ao invés de chamar opt_exp, tá certo? Que a gente sabe que não pode ser resolvido por conta desse símbolo epsilon, tá certo? Então dê uma pausa aí e tente fazer isso, no papel, com papel e lápis, tá? Pessoal, aqui está a resposta. Como vocês podem ver, o que foi feito foi desenrolar esse termo opt_exp, no local onde ele estava sendo usado. Então vocês
vocês estão percebendo aí que existe agora uma checagem para saber se o que está na posição do lookahead era o ponto e vírgula, então basicamente refletindo o caso de ser um epsilon, né? Então se opt_expr não existir, o que vai estar na posição do lookahead é o ponto e vírgula. Então, se não for o ponto e vírgula, é porque não era o epsilon, tá? Então, então o que você vai ter vai ser um expr, né? Então não vai ter sido o if, não vai consumir nenhum token e a chamada recursiva para expr vai ser realizada. Caso contrário, nada vai acontecer, né? E o passing continua a partir do ponto e vírgula, tá ok? Então basicamente foi assim que a gente tratou o tá? Então agora um outro exercício, eu peço que novamente vocês usem o lápis caneta e implementem agora vocês do início ao fim uma função recursiva para esse símbolo não terminal, né? O símbolo factor, tá joia? Né? Então deem pausa aí no vídeo e tentem responder. Né? Aqui está a resposta, tá certo? Então vocês podem ver que isso aí está refletindo diretamente, né, o caso do símbolo não terminal factor, onde tem duas produções. Então a gente vai ter dois casos, né, para serem tratados, cada um refletindo uma das produções, né? Então, caso nenhuma das duas forem observadas, o parser vai levantar um erro sintático. Bem, pessoal, eu tinha falado para vocês no início, né, sobre o problema desses parsers recursivos descendentes, né? Que existia um problema com esse parser recursivo descendente, e particularmente o problema é a recursão à esquerda na gramática. Aqui vocês veem um exemplo de uma produção, né, com recursão à esquerda. Então esse expr mais term para esse símbolo não terminal expr, para essa fragmento de gramática, né, possui recursão à esquerda, e a recursão à esquerda, se vocês forem pensar bem como isso aí é descrito pelo parser na função recursiva correspondente num parser preditivo, né, recursivo descendente, né, no momento que você for fazer a chamada recursiva para expr correspondente a essa produção, você ainda não vai ter consumido nenhum token e vai fazer a chamada recursiva, né? Vai chamar aquela função novamente, a mesma chamada recursiva vai acontecer, quer dizer, a chamada recursiva no mesmo ponto da execução, né, da função vai ser feita, e sem ter feito nenhum progresso, né, sem ter consumido nenhum token. Isso leva ao loop infinito, né? Então, para resolver isso aí, você vai ter que eliminar a recursão à esquerda, né, da gramática. O problema, ao eliminar, fazer essas manipulações na gramática, você pode alterar a regra de associatividade, de precedência da sua gramática, da sua linguagem, o que você não quer. E isso dá trabalho. Tá? Enfim, é algo que vai dar trabalho, né? Então, é por isso que as pessoas não usam mais esse parser recursivo descendente, né? E isso é limitado para algumas gramáticas, porque tem esse problema, certo? Ao invés disso, as pessoas usam geradores de parsers, né, que não tem essa limitação, que aceita recursão à esquerda, né? Enfim, classes gramaticais mais, tá certo? Então, para você solucionar recursão à esquerda, você precisa fatorar a sua gramática, e tem uma receita de bolo explicando como fatorar essa gramática, né? Então, né, aqui está um exemplo, né, de um string, na verdade é uma linguagem regular, B a estrela. Você pode descrever essa gramática, isso com uma gramática regular, né, uma BNF, mas para uma linguagem regular, A levando em A grande, A pequeno ou B, uma outra maneira de você descrever, e você vê que tem uma recursão à esquerda, né, e você poderia reescrever isso dessa maneira. Então, só olhando para a string inicial, você vê que está correto, né? A inicia com B e o resto você tem A seguido de R, né, ou epsilon. E depois você teria que eliminar esse epsilon aí, né? Então, da mesma maneira, então você está vendo que tem duas maneiras de se escrever aquela mesma
fragmento de gramática ali e você eliminar essa recursão à esquerda, certo? Mas como eu falei, ao fazer isso aí você pode mexer, modificar as regras de precedência e associatividade, que não é, tá? Enfim, pessoal, tentem eliminar a recursão à esquerda, né, para essa gramática aí. Da mesma maneira, pausem, tá certo? E tentem fazer isso no papel e lápis, tá? Felizmente, se você fizer uma modificação trivial, né, óbvia, como essa aí, vocês vão perceber que isso aí vai estar incorreto, certo? O livro-texto, ele mostra, né, a gramática completa disso aí, só que é uma gramática bem mais complexa que essa, e vocês vão perceber que, né, ou você só tem duas opções, né, ou introduzir um erro na gramática, ou modificar a regra da associatividade, a não ser que você esteja ok com isso, né, vai estar incorreto, né? Ou então vai ter bastante trabalho para reescrever uma gramática mais complexa, certo? Moral da história, não? Se isso não lhe afetar, tá certo? Está ok, né, você escrever um passo recursivo descendente para a sua gramática, né? Caso contrário, uma ideia melhor é utilizar geradores de gramática, né, de parsers que suportam classes gramaticais mais amplas. Enfim, pessoal, né, isso foi o que eu acabei de falar, né, a modificação às vezes trabalhosa.